todos os grandes mestres da humanidade, os verdadeiros mestres, não os pseudo-gurus que sempre existiram e existem muitos até hoje. Estou falando dos verdadeiros mestres, aqueles realmente puros. Eles sempre falaram, ao longo dos séculos, por séculos e séculos, todos eles que vieram a essa terra, que jamais nós encontraremos a felicidade verdadeira nas coisas desse mundo. Todos eles estiveram de comuns acordo. Jamais encontraremos aquilo que nós buscamos nas coisas desse mundo. E eu simplesmente não entendia isso muito bem. Como assim? Nós estamos nesse mundo, nós precisamos tanto das coisas desse mundo, nós sentimos tantos desejos e anseios pelas coisas desse mundo, e parece fazer tanto sentido que essas coisas do mundo, elas estão aqui para nos preencher. Por que então que essas coisas não conseguem nos preencher ou não são aquilo que devem ser? E eu me perguntava isso. E o tempo foi passando. E eu fui buscando fontes de prazeres aqui, ali, como qualquer bom cidadão do mundo. Mas então eu fui aprofundando cada vez mais e cheguei a entender o porquê eles estão falando isso. E é isso que nós iremos investigar nesse vídeo. Eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo, que com certeza irá trazer grandes insights para você. Você de fato vai saber o que você está fazendo nesse planeta e o que você deveria fazer a partir desse momento que você tem essa compreensão. Ou talvez você já tenha e esteja fazendo, só precisa de uns pequenos detalhes. Então vamos investigar melhor essa situação. Todos esses grandes mestres falaram que a vida dos seres humanos são repletas de prazeres e dores. Tudo que o ser humano busca é prazer. Ele busca o prazer porque ele espera que naquela fonte de prazer exista a felicidade que ele está buscando. Só que, inevitavelmente, essa fonte de prazer se transforma em dor ou em dores, depende dos casos. O Buda, ele foi muito específico sobre isso. Ele foi um verdadeiro cientista para analisar isso detalhadamente. E irei dar uns exemplos aqui que parecem muito com a linguagem que ele usou em seu tempo. O Buda, ele disse que o nascimento está envolto de sofrimento. A vida de um ser humano, ao longo dos anos que ele está nesse planeta, que ele vive nesse planeta, está envolta de sofrimentos. E a morte é sofrimento. Então, desde o nascimento até a morte, a vida de um ser humano está repleta de sofrimento. Ele não disse que a vida toda é sofrimento. Ele disse que a vida é cheia de sofrimento. Só que esse sofrimento ele vai cessando de acordo com que nós vamos despertando. Mais nós vamos ficando despertos, mais as fontes de prazeres vão diminuindo e, com consequência, também as fontes de dores, de sofrimento, vão diminuindo. E o trabalho desses mestres, era justamente esses. Esses eram o objetivo deles, levarem os seres humanos à compreensão de que o foco nas coisas desse mundo jamais trará aquilo que eles buscam, ou seja, que nós buscamos. Que nós deveríamos levar a nossa atenção para uma outra direção, que eu irei falar mais à frente nesse vídeo. Vamos ver em exemplos práticos como é que isso funciona. As pessoas buscam por relacionamento, seja relacionamento casual, seja um relacionamento
para ser duradouro, né? Para ter ali um casamento, para serem felizes. Todo mundo que busca se envolver com alguém está buscando ser feliz com aquela pessoa. Nem que seja por um momento, ou por semanas, ou por meses, ou anos, ou décadas, né? Só que em volta desse prazer, dessa alegria que ele irá viver com aquela pessoa, terá muitos momentos de angústias, frustrações, anseios, raiva, decepções. Enfim, nós já conhecemos isso muito bem. Por mais perfeito que seja o relacionamento, está repleto dessas emoções que nos causam dores emocionais, dores psicológicas e sofrimento. E aí nós vamos para outra área. Por nós termos muitos desejos a serem realizados, nós precisamos trabalhar em alguma coisa, fazer alguma coisa. E nesse buscar dos recursos, do dinheiro para poder comprar essas coisas, nós nos envolvemos com as atividades, os afazeres do dia a dia, ou seja, o trabalho. E para a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria mesmo, esse trabalho normalmente é árduo e cansativo. Extremamente árduo. Alguns mais, outros menos. Mesmo assim, esses trabalhos são árduos. Passar várias horas dentro de uma empresa, todos os dias, ou nos campos, né, como na era medieval, enfim, tempos atrás, que não existiam empresas, mas existiam trabalhos, e os trabalhos muito mais pesados, né? E por isso passaram a existir então os finais de semana, para poder dar uma pausa nessa carga que o ser humano não aguentaria. Então os finais de semana servem para dar uma relaxada, para respirar e depois pegar de novo no batente. Porque senão o sofrimento seria muito intenso. E nós vemos isso claramente quando nós estamos trabalhando principalmente pelos ganhos, né? Não existe realmente uma paixão naquilo que nós fazemos pelos ganhos. Nós sentimos vontade de estar em outros lugares, fazendo outras coisas. Quando eu trabalhava nas empresas, eu não tirava o olho do relógio. Meu sonho era sair dali para poder fazer aquilo que eu queria fazer. Hoje não é assim mais, mas naquele tempo era. E bilhões de pessoas vivem assim, né? Então nós vemos aí que os trabalhos, as atividades geram também sofrimento. Mas ali está a busca pela fonte de renda para poder saciar os nossos desejos, os nossos prazeres. Vamos ver agora outro exemplo. A pessoa ela fala, eu não quero mais esse negócio de trabalhar como empregado, não quero mais submeter a chefes, não quero mais ser mandado, vou abrir meu próprio negócio. E nesse abrir do seu próprio negócio, ela enfrentará muitos desafios. A autodisciplina, disciplinar a si mesma. A empresa exige muita atenção. Às vezes funcionário falta, às vezes funcionário não faz aquilo que deveria ser feito, da forma que deveria ser feita. Às vezes funcionário coloca a empresa na justiça. Às vezes tem taxações demais do governo que sobrecarregam o empresário. Enfim, existem muitos desgastes. E mesmo quando a empresa vai super bem, essa pessoa ela tem anseios por mais e mais e mais. Ainda assim ela não se sacia com aquilo que está acontecendo naquele momento, ela quer mais, ela quer expandir ainda mais, quer crescer ainda mais. E isso a impulsiona para novos desafios. E assim ela irá encontrar novos desgastes, fontes de angústias, mas está na expectativa de viver os prazeres maiores também, né? As realizações maiores. Mas nós vamos ver que por trás está sempre a busca pelo prazer e envolto está a dor. A busca pelo prazer e a dor andam juntos. Vamos ver outro exemplo agora. A moça que deseja ser mãe, ela tem um sonho de ter um filho, de colocar o filho nos braços, de chamar de meu filho, de ouvir de uma criança, né, ou de um rapaz, mamãe ou mãe. É o sonho de uma moça. Então ela decide ficar grávida. Desde aquele momento da gravidez,
E em poucas semanas ela já começa a sentir as mudanças no corpo. E essas mudanças, em sua grande maioria, causa desconforto, dor, dúvidas, anseios, causa confusão mental, fora, né, as reações fortes no corpo. Mas também está ali a alegria dela de ver esse filho. O filho também já começa a sofrer nos primeiros meses. Na verdade, o sofrimento não começa exatamente na hora do nascimento. Antes, dentro do útero da mãe, a criança já sente as emoções da mãe. De acordo com essas emoções, a criança sofre de forma inconsciente. Ela não sabe de onde está vindo a fonte, ela não tem raciocínio, mas ela sente as emoções. Hoje a psicologia está de acordo com isso, hoje a medicina está de acordo com isso. E aí chega a hora do nascimento dessa criança. A mãe sofre muito na hora do nascimento, na hora do parto, a mãe sofre muito. E a criança também. O bebê, ele estava ali no útero, que parecia mais um paraíso, vivendo uma vida maravilhosa ali, mesmo que tinha essas oscilações emocionais, mas se comparando o mundo aqui fora, o útero da mãe é um paraíso. Ele não faz esforço, ele não precisa usar os órgãos do seu corpo, enfim, é muito confortável. Mas de repente aquilo arrebenta, aquilo estoura, e ele é empurrado para fora. E aí ele tem que passar pelo canal de aperto, né, que é a vagina da mãe. Aquilo ali é extremamente doloroso, sofrido para a criança. Aquilo ali é considerado como um momento de morte. Ele está morrendo para aquele mundo que ele vivia e nascendo para esse mundo. É uma verdadeira tortura. E por isso que ele chora, entra em desespero. Talvez você esteja pensando, mas hoje em dia a grande maioria dos partos é feito através da cirurgia cesariana e a mãe não sofre. A mãe não sofre a mesma dor do parto natural, mas a criança, ela sofre a mesma tortura de arrancar ela daquele paraíso. Ela estava ali dentro do útero e de repente ela é arrancada ali de dentro. Aí os mestres falam que isso é uma hora de morte, é muito sofrimento na psique dessa criança, né? Na mente dela é muito sofrimento. Só que aí ela entra para um novo mundo, que é esse nosso mundo. E a partir desse nascimento, ele irá enfrentar todos os desafios desse mundo. Irá encontrar também, logo nos primeiros minutos, a mudança de temperatura, né? Às vezes frio, às vezes calor. As pessoas vão pegar nele, segurar, o que não acontecia antes, quando ele estava no útero. Ele passará a sentir cólicas, desconforto, enfim. Aí, segundo esses mestres, já começou a roda de sofrimento. E ele irá enfrentar muitos sofrimentos ao longo da vida. Prazeres também, né? Assim como nós. Vamos ver mais um exemplo do que é sinônimo de vida feliz, do que é sinônimo de felicidade para a grande maioria das pessoas. Bilhões e bilhões de pessoas buscam praticamente isso. Vamos dar exemplo de um rapaz. Pode ser até esse menino, né, que eu citei aqui no exemplo. Essa criança que nasceu. Chegou a uma determinada idade, talvez aí com seus 25 anos ou 30 anos, e ele já está muito bem sucedido financeiramente. Ele já está rico. Então ele decide casar. Consegue uma bela esposa, uma mulher realmente ótima, uma mulher com todos os aspectos e qualidades favoráveis. E ele se casa. E agora ele tem boa renda financeira, fontes de renda, um casamento. Só que nesse casamento ele terá desgastes, insatisfações, dores. É inevitável isso. E aí eles decidem terem filhos, para poder fazer com que a vida fique mais preenchida. Só que inevitavelmente terá sofrimento, mesmo agora, que parece ser a perfeição, dinheiro, relacionamento, filhos, família. E independente do que eles façam, sempre haverá no meio disso insatisfação, sofrimento. E pode vir sofrimentos ainda maiores, quando um filho adoece, ou um filho morre, ou o pai morre, ou a mãe morre.
ou qualquer tipo de perda definitiva. O Buda sempre dizia: toda fonte de prazer traz a dor, e toda dor leva à busca por prazer, que consequência leva à dor, que consequência leva o prazer. E as pessoas passam a vida inteira correndo atrás de prazeres e vivendo a dor e correndo atrás de prazeres até a vida cessa. Isso era o Buda que falava assim, né? E é por isso que esses mestres falavam que a ignorância é a fonte de sofrimento. Quando eles falam de ignorância, eles não estão falando de falta de estudos, de conhecimento. Eles estão falando de não perceber as coisas como tal e ver essa ilusão. Então, diante dessa visão deles, nós deveríamos aproveitar cada minuto, horas e dias dessa vida para despertarmos, para realmente sairmos dessa roda de sofrimento, dessa ilusão. Só que se nós ficarmos sempre ocupados com as coisas desse mundo, correndo atrás de prazeres, não sobrará tempo para trabalharmos internamente, ou seja, despertarmos o corpo de luz, como alguns mestres chamavam assim, né? Corpo de luz. Eu falo bastante aqui no canal do Neville. O Neville também chamava de corpo de luz. Outros chamam de outros nomes. Mas, independente dos nomes, eles estão falando que nós deveríamos aproveitar essa vida para despertarmos completamente e assim cessar o sofrimento nessa vida e nunca mais sofrer. Por isso que Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo. Nesse mundo terás aflições, mas eu venci esse mundo. E qualquer um pode vencer esse mundo. Buda falava praticamente a mesma linguagem. E todos os grandes mestres sempre falaram praticamente a mesma linguagem, de que eles eram homens comuns, pessoas comuns, e que eles fizeram um trabalho e despertaram, acordaram desse sonho, que parece muito com um sonho, onde nós estamos sendo arrastados, levados para lá, para cá, para lá, para cá, e achamos que estamos realmente fazendo aquilo. Mas no fundo, nós estamos apenas seguindo um programa, como se fosse realmente um computador. Isso é bem complexo de ser entendido, mas é assim. Desde criança nós nascemos dentro da sociedade, da cultura, e aí nós aprendemos os valores da cultura. Ó, você tem que gostar disso, você tem que gostar daquilo. Os nossos instintos, né, já falam, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E aí nós corremos atrás de saciar esse corpo, de saciar os prazeres desse corpo e dos 5 sentidos. Só que aí nós ficamos o tempo inteiro voltados para fora, para aquilo que traz sensações para o corpo através dos 5 sentidos. E nisso os dias vão passando, as semanas, os meses, os anos, e nós vamos envelhecendo. E esse envelhecimento também é carregado de dores, é carregado de sofrimento, e por fim morremos. E nada fizemos para despertar. No fim das contas, foi apenas uma vida perdida, segundo a visão desses mestres. E foi então que eu percebi de fato que era assim. Nós vivemos experiências dia após dia, que elas se desfazem e acabam, e nós parecemos que estamos indo para algum lugar, sentimos que estamos indo para algum lugar, mas nós não estamos indo para lugar nenhum. Não estamos fazendo nada de verdadeiro, somente passando o tempo. Isso é muito intrigante. No próximo vídeo irei falar sobre os 3 venenos da mente. São esses 3 venenos a causa do nosso auto-engano. E são esses 3 venenos que nos fazem sofrer. Ali, por causa desses 3 venenos, nós ficamos envoltos buscando prazeres e, inevitavelmente, sentindo as dores. Tanto a dor física, como a dor emocional, psicológica de um modo geral. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil na sua vida e que você reflita a respeito desse assunto. Lembre sempre, nós deveríamos trabalhar intensamente para despertarmos o corpo de luz, o nosso corpo de luz, porque esse corpo físico, ele irá perecer. Na verdade, ele está perecendo
minuto após minuto, segundo após segundo, hora após hora, dia após dia. Enfim, nós já sabemos disso. Mas nós precisamos, nessa vida, despertarmos o nosso corpo de luz. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.